Pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso robô chamado de algoritmos multi-estratégias, tá? Então, ele trabalha com alguns indicadores técnicos que são conhecidos, suporte e resistência, que ele trata via volatilidade, as bandas de volatilidade, gap, VWAP, supertrend, além de alguns filtros, tá? Então, a primeira parte aqui é personalização de fonte, de painel, das cores dos indicadores, de correlação, então, das coisas de notícias, né, das cores das notícias de alto impacto, que ele vai mostrar sempre das moedas, tá? Sempre relacionado às moedas, os três touros, dois touros, essas coisas, tudo aqui. É, e aí vem para a parte operacional mesmo. Então, primeiro campo é o número mágico, ou seja, a gente adiciona o número mágico e se tiver uma entrada adicional, é um número mágico mais um. Então, se eu tiver um número mágico 1 para a minha estratégia, ele vai gerenciar as posições com o número mágico 1 e 2, por exemplo. O nome da estratégia que eu queira colocar, rompimento, não sei o quê, e assim vai. Quantos trades por dia, quanto de lucro em dinheiro, quanto de risco em dinheiro eu assumo, quantos pontos no trade eu quero, quantos pontos eu tenho de risco no trade por dia. Então, eu tenho o loss e o ganho em pontos também, tá? Com que lote eu vou abrir o trade, se der sinal de comprado ou de vendido, se ele pode abrir posições ou não. Tipo de ordem, se é mercado ou ordem pendente. Então, por exemplo, ordem ao mercado vai entrar, já abrir as posições assim que der os sinais. Se for ordem pendente, eu posso colocar numa distância de 100 pontos, por exemplo, do preço atual, ou eu posso colocar da máxima, da mínima do candle anterior, 20 pontos do candle anterior, que é o de 30 minutos, por exemplo. Tá? Então, eu vou colocar uma ordem, se der uma sinal de compra, por exemplo, na máxima, 20 pontos da máxima do candle anterior de 30 minutos. Né? Se é uma compra abaixo ou acima da cotação de disparo, ou seja, se é uma ordem, por exemplo, nesse aqui, que eu vou colocar na máxima 30 minutos, se eu quero romper ele e continuar o movimento para cima, eu coloco esse aqui, acima da cotação, ou seja, está mais caro e acima da cotação de disparo da ordem. Ou se eu quero fazer o contrário, que eu pego lá 20 pontos da máxima e coloco para baixo, tá? E vender a mesma coisa aqui. Quantos minutos para cancelar a ordem se o pendente não for executado? Eu recomendo sempre deixar um valor, como por exemplo 5 minutos, 1 minuto. Ele vai renovar as ordens, mas é importante para não ficar, se tiver alguma trava na plataforma, uma coisa, quando ele volta, ele pode zerar as posições para você e não deixar a ordem pendente para outro dia, por exemplo, tá? Tipo de execução das ordens, validade e preenchimento. Para quem trabalha no mercado global, normalmente é esse padrão aqui, mas se você tiver outra ordem, fale com a corretora ou fale conosco, nós te ajudamos, tá? Nível de break-even, então, são 5 níveis possíveis. Então, imagina que quando eu vou buscar num trade 1.000 pontos, e aí eu quero, quando garantir 500 pontos, por exemplo, eu quero que ele chegou em 500 pontos de lucro, eu quero que ele garanta 300 desses 500 pontos, eu coloco aqui. E se for a 700, eu quero que ele já garanta 500, e assim vai, tá? Então, até 5 níveis. Stop móvel, eu ativo ele aqui no True, deixo ele True se eu quiser. Do último preço ou da máxima e mínima também. Então, se for da máxima e mínima, qual tempo gráfico, por exemplo, eu quero na máxima, quando ele começou a andar para frente, andou para frente 3, eu quero que coloque o meu stop móvel na mínima, se eu tiver comprado, por exemplo, da barra do dia anterior, né? Então ele vai colocar no preço da mínima do dia anterior. Ou se for do último preço e que distância. Então, por exemplo, eu comprei e subiu. Quando subiu 100 pontos, ele começa a movimentar o stop, ele vai andando 100 pontos de distância, tá? Do preço de entrada. Aqui, você pode colocar até 10 novas ordens a favor do movimento, contra o movimento, do preço corrente ou do candle anterior, também com preço abaixo da cotação, ou seja, se for uma compra abaixo da cotação, quer dizer que é contra a posição, se eu comprar e cair, eu quero comprar mais, e se for acima, eu quero comprar, e se subir, eu quero comprar mais. E na venda, a mesma coisa,
só que invertido. Então, se eu quero vender abaixo da cotação de disparo, quer dizer, eu vendi, quero vender para baixo ainda mais barato, é a favor do movimento, e contra o movimento é acima, tá? Imagine que eu comprei, caiu e aí voltou a subir, deu uma saída lá. Eu quero botar essa ordem de novo no mesmo lugar, eu vou deixar renovar as ordens ou vou deixar falso, tá? E aqui é a distância das ordens. Então, por exemplo, eu tenho a primeira entrada, eu quero 300 pontos da entrada inicial, de acordo com o que eu configurei, e eu quero um lucro de 200 pontos e quero um risco de 200 pontos também, por exemplo, com um nível de lote, com um lote nesse nível de um lote, né? O próximo eu quero com 600 pontos de distância, ou seja, 300 dessa, né? Então, 600 lá do preço de entrada, da abertura da posição, 600 pontos, 300 desse aqui. Eu vou buscar também 200 pontos, vou assumir um risco. Nesse aqui eu não vou assumir risco nenhum, porque eu vou colocar um stop, eu tenho um stop aqui, por exemplo, de 2.000 pontos já colocado aqui, com um lucro de 2.000 pontos, e aqui 0,10 de posição, tá? E assim foi. E até 10 níveis, tá? Então eu posso ou não colocar stop gain ou loss, e eu preciso colocar obrigatoriamente a distância aqui, se eu quiser, e o lote. Ele abrir as posições, e ele vai fazer um giro, ou ele vai melhorar o resultado, podendo sair pelo resultado financeiro aqui, tá? Então pode ser que o objetivo de lucro no dia tenha algumas ordens negativas, mas ele saia no geral. Pode haver trades de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e domingo. Sábado e domingo abre. Criptomoedas, muitas corretoras têm a negociação de sábado e domingo. Quem não quer, por exemplo, trabalhar no mercado global, não quer pegar posições, não quer correr o risco de gap, eu posso fechar todas as posições na sexta-feira, só as positivas, só as negativas, que horário eu vou fechar, é importante se atentar porque é o horário da corretora, tá? Se eu quero restringir, ou então, se eu não quero fazer nada, eu deixo posição para o final de semana normal, tá? Gestão de horário de trade, ou seja, eu quero que todo dia, então eu ativo aqui, então eu começo a negociar às 10 da manhã, abre posições até às 4 da tarde e encerra todas as posições às 5 da tarde. Aí depois, às 8 da noite, eu pode abrir novas posições, né? Às 10h30, até 10h30 eu posso abrir, eu posso negociar e posso fechar às 23h50, por exemplo, tá? Então, se o trade vai ser aberto na posição, na direção do sinal, ou seja, se o sinal do indicador der uma compra, eu vou abrir compra ou eu vou abrir na direção oposta, na venda. Qual ativo que eu vou usar? Por exemplo, aqui nós estamos no gráfico do euro-dólar, mas eu posso abrir uma posição no euro-CAD, por exemplo. E aí precisa respeitar maiúsculos, minúsculos, pontos, tudo direitinho, tá? Como o ativo está na plataforma. Então, por exemplo, eu vou analisar o euro-USD, vou abrir na posição, na direção do sinal, mas eu vou abrir no euro-CAD, por exemplo. Se isso aqui ficar vazio, vai abrir no ativo que tiver no gráfico, tá? Aqui, para quem quiser abrir uma posição por horário, então, imagine que às 10h30 eu quero que ele abra uma compra todo dia, porque o ativo tem sinal de compra, ele não vai respeitar os indicadores técnicos, ele vai fazer essa posição 10h30. Se eu não encerrar essa posição, amanhã, se tiver posicionado, já não abre posição, mas se não tiver, ele vai abrir novamente, tá? E aí os indicadores, então eu vou ativar aqui suporte e resistência, vou usar o gráfico de, por exemplo, uma semana, quantos candles para fazer o cálculo da volatilidade, e aí eu vou usar reversão, ou seja, quando bater no fundo dos candles, ou seja, o suporte, quando chegar no suporte, eu vou comprar olhando para a resistência, ou se vai ser um rompimento, ou seja, quando bater no suporte, eu entendo que continua movimentando e ele vai seguir em frente. Então, aqui nós podemos ver os 3 níveis de resistência, de suporte. Se ele bate aqui, eu quero reversão, eu compro aqui e vou vender para cima. Ou vendo aqui para entender a queda. Se for rompimento, eu vou vender aqui embaixo e comprar aqui em cima, tá? Vamos voltar lá. O segundo indicador é esse aqui. É o bandas de volatilidade
que vocês vão ver agora também, que eu vou colocar na tela, tá? Então, o que acontece com ele é simples. Quando você tem isso aqui, ó, azul ou em cima vermelho, aqui ele está dando um sinal de compra e aqui em cima um sinal de venda, tá? Deixa eu mudar aqui um pouquinho, tirar, restringir a banda, que aí vai com certeza aparecer mais informação. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Então eu tenho vermelho, então bateu aqui, nesse momento vende, nesse momento aqui compra, tá? Não tem muito segredo, volatilidade pura, tá? Se eu quiser combinar os dois indicadores, vão aparecer aqui, tem que dar sinal dos dois indicadores. Por enquanto, aqui eles estão neutros, ó, né? Nem aqui está aparecendo nada. Aí eu tenho também o gap. Então, imagina que tem um gap, normalmente no diário, de 500 pontos. Fechando, então, imagina que abre o mercado com 500 pontos de gap. Ele vai dar o sinal para entrar na posição. Você pode escolher se é fechando o gap ou é um gap de alta e eu quero continuar na alta. Então, é na direção do gap. É um gap de baixa, ele vai vender. Ou então, se for um gap de alta, ele vai fechando o gap, ele vai vender para poder trabalhar essa correção até a média, tá? Aqui tem a VWAP, que é a distância, o período da VWAP de diário até mensal. E se eu também quero distância da VWAP e reversão, ou seja, distância da VWAP. Se tiver acima é sinal de compra, abaixo é sinal de venda. E se for reversão, abaixo o sinal de compra, acima sinal de venda. E o Super Trend, que é um indicador de tendência, de movimento direcional, também é super conhecido, que eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil para ilustrar, e aí vocês conseguem ver os indicadores, tá? Além disso, o que, que nós temos aqui? Daqui a pouco ele já aparece aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui, os indicadores todos estão aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, eu consegui ver um gap, quando ele abriu, tá vendo? Nesse pontinho azul. A VWAP desenhada aqui, ele vai trazer essa VWAP mensal, tá? E o Super Trend vem esse movimento aqui para mostrar os movimentos direcionais, então ele vai trazendo, ó, gap não tem, tá neutro, banda de volatilidade está neutro, suporte de resistência neutro, VWAP está baixo, então vou comprar aqui, que é reversão, e Super Trend, ele vai trabalhar o movimento direcional dando um sinal de venda aqui, quando tiver compra, essa parte azul aqui, tá? Vamos voltar lá. Então, se eu mudar aqui a VWAP, por exemplo, a distância, ele vai também mudar a distância da VWAP para vender, tá? Ao invés de comprar. Fiz isso, vamos lá, tem alguns filtros. Então, se eu quero operar no máximo, eu quero operar gap, mas se tiver um gap muito grande, eu não quero operar porque tem algum problema no mercado. Então, eu coloco aqui um gap de 3.000 pontos, por exemplo, eu não quero operar. Só coloco aqui, ativo ele. A spread máximo, ou seja, momento de liquidez do mercado, né? Então, se eu quiser um momento de scalping, por exemplo, ou que tenha baixa liquidez, eu não quiser, quanto de spread eu pago, por exemplo, 100 pontos, eu pago 10 pontos numa operação. Então, se tiver maior que isso, o spread ele não deixa abrir, tá? Swap é a mesma coisa. Se eu quero swap negativo, eu deixo true. Se eu quero negativo, eu quero false, e aqui eu deixo false se eu não quiser que ele leia o swap. Swap tem para as moedas, principalmente, que é o maior foco, que pode ser um crédito ou débito na conta, de acordo com as taxas de juros, tá? Então, para quem opera no mercado global, moedas, já sabe disso, tem isso. Filtro de correlação, então, por exemplo, no tempo de gráfico de 1 hora, nos últimos 5 candles, eu quero uma relação com o euro franco suíço, euro CHF, por exemplo. E aí eu vou colocar ele aqui e quero com o euro CAD, por exemplo, uma correlação. E quero dar um OK aqui, ele vai mostrar isso aqui para a gente. Então, quer dizer que se eu tiver uma correlação entre os ativos, ou seja,
para um sinal de alta, eu quero alta também, né? Então, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, olha. Então, ele mostra aqui, ó, que ele está dando compra no euro USD. Então, se os indicadores estivessem dando compra, eu validaria com o sinal de compra, que é nada mais do que a inclinação da linha aqui. Então, euro CHF está dando compra, euro CAD está dando compra, tá? Calendário econômico. O que eu tenho aqui no calendário econômico? Se são notícias de alto, médio e baixo impacto, e aí eu vou ativar, se eu quiser que ele negocie X tempo, por exemplo, 30 minutos antes, 30 minutos depois, eu quero que ele não abra posições nas notícias de alto, médio e baixo impacto, por exemplo. A gente vai ter essa informação registrada aqui no próprio gráfico. Tá vendo aqui, ó, as linhas? Então, ele vai mostrar aqui, ó, qual é a notícia, por exemplo, aqui, e aí qual é a informação, qual é a moeda relacionada, por exemplo, é o dólar, então, dólar americano, o USD, tá vendo? Índice composto de gestores e tal. Então, ele vai olhar sempre as moedas, tá? Ele vai dividir o par, ou seja, se eu tiver notícia de euro ou de dólar, ele vai movimentar, ele vai mostrar para a gente e não vai deixar abrir posições. A gente tem pouca notícia de euro nos próximos dias, a maioria é dólar mesmo, tá? Então, é isso aqui, não tem muito segredo, e aí ele faz um filtro. Então, você tem dois filtros muito interessantes para notícias, para coisas muito complicadas. Primeiro, se for notícia, ele tem essa questão do calendário econômico, que ele lê o calendário econômico do MetaTrader e não vai deixar a posição se aberta meia hora antes, meia hora depois. E tem o segundo, que é o spread. Então, mesmo que seja um breaking news, que o mercado tire as ordens para ver o que aconteceu, o preço corra, ele talvez não deixe abrir posição nesse momento, porque o filtro de spread está ativo, tá? E fora os outros indicadores aqui que eu mostrei aqui para vocês. Bom, se tiverem mais alguma dúvida, chamem-nos pelo suporte, nos acionem, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. E o último ponto que eu tenho para mostrar para vocês é que, se você não quiser usar nenhum indicador, você abre a posição através do botão comprar, por exemplo, e ele vai gerenciar as posições de acordo com os níveis de risco e essas coisas todas que você definiu. Então, por exemplo, eu boto aqui o comprar e ele vai abrir as posições de acordo com o que eu defini, tá? Obrigado e bons trades.